eu batizei essa aula de topografia é o quê? É a ideia básica, central dessa aula, é que ao final desse curso, ao final desse vídeo, a gente consiga entender o que é topografia, suas divisões, seu limite, para que serve. Afinal de contas, isso vai nortear todo o curso de topografia daqui em diante. Ok? De 1 hora de aula, para não ficar muito cansativo. Eu vou tentar fazer as aulas o mais dinâmico possível. Se o vídeo ficar muito grande, eu vou quebrar em 2 vídeos para que vocês tentem não ficar muito cansativo as aulas. Eu vou quebrar em 2 aulas. Então, as aulas semanais, as aulas síncronas, elas vão ter mais ou menos 1 hora de duração. A aula de hoje ela é especial porque a gente precisava se conhecer, a gente precisava desse beabá, eu precisava falar das regras para vocês, onde encontrar o quê, mas a partir da semana que vem, a partir da próxima aula, a gente vai ter aulas mais curtas e mais didáticas. Não fiquem muito preocupados. Nem com a aula de hoje, nem com a aula que a Arielle deu na segunda-feira, que deve, como vocês, a gente discutiu e a gente entendeu que vocês não podiam ter aula prática antes de ter aula teórica. Por isso que a gente jogou as aulas práticas lá para trás, porque a gente imaginou que vocês devem ter ficado muito perdidos com as coisas que a Arielle disse para vocês sobre a prática, antes de ter visto qualquer coisa da teoria. Então, a gente resolveu adiantar a teoria e jogar a prática para trás para ficar um pouco mais entendível para vocês, palatável para vocês. Tá certo? Turma? Oi? Alguém disse que ouviram? Só uma dúvida. Oi. Sempre vai ser esse link para as aulas ou antes da aula o senhor vai mandar um link diferente? Em todas as minhas aulas, o link é exatamente o mesmo. Obrigado. Então, essa sala do Meet, ela foi aberta hoje e ela só vai ser fechada depois do AF. Certo? Quem perguntou aí? Toda vez que vocês forem perguntar, por favor, digam o nome que eu não estou vendo vocês. Professor Pedro, o senhor vai abrir uma turma no Classroom ou vai ser a mesma que a Arielle? Como é que vai funcionar? Eu já abri uma turma no Classroom. Se você, quem não tá ainda, quem não entrou nela, por favor, me mande. Eu abri 2 turmas. Abri uma turma no Classroom para a turma 1 e uma turma no Classroom para a turma 2, só para poder, embora as aulas teóricas aqui sejam as mesmas, só para poder separar o portfólio de vocês para receber as atividades, provas e projetos. Certo? Quem não recebeu ainda, por favor, me mande o e-mail, o seu e-mail por e-mail, o show@ufcbr, para que eu adicione vocês, convide vocês para a turma. Agora, precisa ser um e-mail no domínio da UFC, aquele @alu.ufc.br, porque fora esses, criem no site da universidade um e-mail nesse domínio alu.ufcbr e enviem para mim para eu poder adicionar vocês nas turmas. Ok? O senhor enviou por e-mail, foi o convite? Enviei isso pelo e-mail que está cadastrado no SIGA. Tá, vou dar uma olhada aqui, ver se eu acho, professor. Obrigado. Nada. Então, alguém quer dizer mais alguma coisa antes da gente começar aqui a parte técnica, que vai ser rapidinha? Ela é só, como eu sei que a gente tem muita conversa aqui na primeira aula, ela é mais conceitual mesmo, informações espaciais que eu vou dar, e vou deixar, ela vai só aqui até o item 3, etimologia, definição, divisões e limites, falar um pouco sobre as normas, apresentar as normas para vocês, falar sobre plano topográfico, e vou deixar aí forma e dimensão da Terra para a próxima aula. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Então, vamos lá. Primeiro, falar para vocês que as 2 normas que a gente vai precisar são a NBR 13.133 e a NBR 14.166.
A NBR 3173 é a norma que rege a execução do levantamento topográfico. E a 14166 é a norma que rege a rede de referência cadastral municipal, que trata do procedimento da rede cadastral. Então, a principal das normas para o nosso uso aqui é a 13133, mas a gente usa informações ainda da 14166. Essa é uma norma que data de 94, aliás, as duas datam dos anos 90, e a maioria delas, inclusive, deve ser mais velha do que vocês. Notem que já passou da hora de reformular essas normas, até porque topografia, por ser uma ciência muito ligada em tecnologia, embora os conceitos fundamentais eles não mudem, os procedimentos, equipamentos e métodos vão mudando com as inovações tecnológicas que acontecem. Então, imaginem que entre 1994 e 2021, muita coisa já aconteceu. Então, nesses 27 anos aí, a gente teve muitas melhorias tecnológicas, muitas mudanças em equipamentos, e essa norma já precisa ser revista. Mas, como não tem outra ainda, é essa que a gente usa para nosso levantamento topográfico. Ok? Professor, Oi. Vini, só uma dúvida sobre as normas, não é muito sobre o conteúdo, mas quem requer uma nova norma? São os engenheiros, a comunidade de engenharia? Na verdade, assim, as normas, elas sempre são fruto de um movimento conjunto entre a parte técnica e a parte da indústria. Então, geralmente, as indústrias da construção civil reunidas, as indústrias de engenharia reunidas, junto com os CREAs, os CONFEAs, é que dão início a um start para fazer umas normas. E aí, geralmente, elas elegem um conjunto, um comitê baseado em pessoas que dominam aquele conteúdo, que não necessariamente fazem parte do CREA, do CONFEA e da indústria da construção, mas geralmente ela traz parte técnica, traz gente das universidades, gente até do exterior, e baseia-se também em normas internacionais que já estão sendo realizadas. Mas esse start, ele é geralmente pedido pela indústria e pelos CREAs e CONFEAs, o que não tem acontecido, né? Então, ninguém tem se mobilizado. A gente, em 94, teve a ajuda de engenheiros de São Paulo, geodesistas alemães, cartógrafos canadenses, e do Paraná, para poder fazer essa norma de topografia. A maioria deles, inclusive, já até morreu, e a gente não fez uma nova norma ainda. É isso. Queria dizer para vocês que as duas normas, o PDF das duas normas está disponível no meu site, e nesta apresentação em PowerPoint, que eu vou colocar lá no meu site assim que a gente terminar as aulas aqui, basta clicar sobre elas e ele já vai para o link de onde está a norma no meu site, certo? Eu coloquei um link ativando as duas. Bem, agora vamos falar sobre topografia. O que é topografia, hein, gente? Vocês já ouviram? Alguém já cursou topografia? Então, muitos alunos que vêm do instituto, fizeram ensino médio, ensino técnico no Instituto Federal, ou numa escola técnica, já cursaram topografia. Alguém aqui já cursou topografia em algum outro curso, em algum outro lugar? Fale alguma coisa aí, por favor. Eu sim. Já? Do mesmo jeito. Quem que falou? A Louise, a Bia e a Ana Carla, se eu não me engano. Gente, as meninas dando de 10-0 nos meninos, ó. Eu também, professor. Olha aí. Também. Olha aí. Todo mundo agora, ninguém quer ficar por baixo. Então, topografia para vocês ela é uma disciplina, mas ela é uma ciência que foi, etimologicamente, a origem da palavra topografia é do grego. Isso não significa que os gregos é que tenham inventado a topografia, muito pelo contrário. Aliás, a maioria dos nomes, dos termos utilizados em engenharia tem origem na Grécia. Aliás, a maioria da ciência ocidental tem origem nos nomes no grego. Mas isso tem um motivo. Os gregos, ou Império Helênico, como era chamado antigamente, dominaram o mundo durante algum tempo. E quando eles dominavam o mundo, os gregos, eles dominaram pela cultura. Então, o que é que eles faziam? Eles chegavam num lugar e não impunham a cultura dele. Eles aprendiam com a cultura, o que aquele povo sabia,
de ciência, de matemática, de geometria, de língua, de comunicação, de política, de tudo. Eles aprendiam e escreviam isso, deixavam isso registrado em grego. E para o Ocidente, inclusive para a Europa e depois para o Brasil, que foi colonizada por Portugal, o que ficou foram os textos escritos em grego. E aí a gente tem a impressão que tudo nasceu na Grécia. Mas não. Se eles estavam num país árabe, por exemplo, e eles dominavam aquele país árabe, eles aprendiam com os árabes, deixavam isso registrado em grego e chegou para nós em grego. Mas não foram os gregos que inventaram, quem inventou foram os árabes. Se eles dominavam os egípcios, eles aprendiam com os egípcios, escreviam em grego e chegava para a gente em grego. Mas não foram os gregos que inventaram, quem inventou foi os egípcios. E assim sucessivamente. Mas topografia é a junção de dois termos gregos, topos e graphem, escrito aqui em grego e escrito aqui em português. E se eu juntar os dois, topographem, topografia. E topos significa basicamente uma região, um lugar da superfície da Terra. E grafo é o verbo descrever, descrição, descrever. E se eu juntar os dois, descrever um lugar, descrever uma região. Essa é a ideia básica por trás da topografia. A gente precisa ainda delimitar que região, que lugar é esse que a gente vai trabalhar com topografia. Mas o nome, o conceito, a etimologia, o que quer dizer topografia é descrever um lugar, descrever uma região. Existem várias definições ditas por pessoas diferentes de topografia. Eu gosto muito dessa que eu coloquei aqui, mas que vocês não são obrigados a decorar, assim como eu não sou obrigado a decorar, ninguém é obrigado a decorar. Mas eu gosto dessa porque ela é bem completa e é a que está no nosso livro, que vocês vão receber, Topografia para Estudantes de Engenharia, Arquitetura e Geologia. E diz o seguinte, que topografia é a ciência aplicada, que tem por objetivo estudar e desenvolver métodos e instrumentos destinados a levantar e processar dados do terreno, a partir dos quais seja possível representar graficamente a realidade física em um documento cartográfico. Ou seja, o que esse conceito quer dizer é que topografia visa estudar, desenvolver métodos e instrumentos para levantar dados no terreno e fazer uma planta. A partir dessa planta, a gente pode desenvolver o nosso projeto de engenharia. E a partir desse projeto de engenharia, a gente pode executar o nosso projeto de engenharia. Esse é o motivo pelo qual topografia, eu sempre digo, que é daqueles assuntos básicos da engenharia que a gente usa antes para fazer o levantamento, reconhecendo onde é que vai ser a obra. Depois que eu já sei o tamanho, a dimensão, o relevo, eu desenvolvo um projeto para se adequar àquela superfície que foi levantada. Depois eu entro para fazer a locação daquele projeto no terreno. E depois que ele foi construído, eu ainda entro para saber, para conferir se aquilo que foi construído bate com aquilo que foi projetado, o que a gente chama de controle da obra. Então, a topografia entra no antes, no levantamento, no durante, para fazer a locação, e no depois, para fazer o controle da obra. A topografia é fundamental em engenharia. Ok? Esse é o motivo pelo qual vocês estão vendo topografia aqui. Bem, topografia tem uma série de divisões, e vocês sabem ler. Tem alguém na sala que não saiba ler? Eu já encontrei alguns alunos de engenharia que não têm uma compreensão, já encontrei gente até no mais alto escalão da política brasileira que não tem uma compreensão correta daquilo que lê. Mas, geralmente, todo mundo sabe ler. Então, e a gente aprende a ler lendo. Então, leiam. Engenheiros precisam saber se comunicar, precisam saber escrever. Não, professor, eu sou engenheiro e eu preciso saber só matemática e física. Não, você está completamente enganado. O engenheiro precisa saber se comunicar também. E em diversos formatos. No formato oral, no formato escrito. E para isso vocês precisam ler. Então leiam. Eu não vou ler para vocês, não. O que tiver aqui, sabe aquele negócio de ficar aqui lendo coisa para vocês? Não vai rolar. Leiam esse negócio aí que eu vou passar. Leiam depois que vocês vão ter. Eu vou falar aqui para vocês aquilo que está escrito lá. Mas vocês podem ler lá, que está bem escritinho, está bem legal, do jeito que a norma fala. Então, topografia tem duas divisões básicas. O que a gente chama de topometria, que está aqui do meu lado esquerdo, e o que a gente chama de topologia, que está aqui do meu lado direito. Então, essas divisões básicas também têm subdivisões, que eu vou tratar para vocês aqui. Mas antes de tratar dessas subdivisões, eu queria dizer que a topometria
é a parte da topografia destinada a métodos, equipamentos, cálculos e levantamentos de campo. Então, tudo que envolver topo, lugar, metria, medir o lugar. Então, as medições, os equipamentos, os métodos de levantamento, os processamentos, os cálculos relativos a esses levantamentos, a gente está dentro da topometria. A outra parte, que a gente chama de topologia, o estudo do lugar, tem mais a ver com a descrição e a representação gráfica dos lugares que a gente já levantou. Então, tem como nomear, perceber e cartografar, desenhar aquilo que foi levantado. Por exemplo, a definição do que é uma serra, do que é uma montanha, uma cordilheira, uma planície, uma colina, uma depressão, um planalto, o que é alto, o que é baixo, um talude, um espigão, que são as definições topológicas do relevo. Tudo isso quem estuda é a topologia. As plantas topográficas, as plantas de curva de nível, os desenhos todos do terreno são estudados aqui na topologia. Então, são duas divisões diferentes. A topometria aqui é a mão na massa. É quem se preocupa em desenvolver o equipamento, desenvolver o método, fazer o levantamento de campo e calcular. E a topologia é quem se preocupa com representar aquilo que foi levantado. Então, os desenhos, os mapas, os modelos, tudo isso vai estar na topologia. Bem, para além dessa divisão macro de topometria e topologia, a gente tem uma outra subdivisão, que é importante falar para vocês aqui. Então, a topometria, ela se divide aqui basicamente em 3 métodos. A planimetria, a altimetria e a planaltimetria. Cada uma dessas etapas aqui, dessas partes, dessas subdivisões, vão ser objeto de estudo de vocês. Então, a gente vai ter uma parte de estudos só da planimetria. A planimetria, basicamente, eu uso aí métodos e equipamentos específicos, teodolitos e trenas, e miras, e tripés, para fazer a representação de pontos da superfície terrestre no plano bidimensional, no plano X e no plano Y. Não estou preocupado aqui com o plano Z. A altimetria é a parte da topografia, da topometria, que está preocupada usando outros métodos diferentes, por exemplo, aqui, nível e mira, e não mais teodolito e trena, para descobrir as coordenadas verticais. Então, eu só estou preocupado aqui com o eixo Z. Notem aqui que eu não estou nem aí para o eixo X e Y. A planaltimetria é uma junção da planimetria e da altimetria. Então, ela se preocupa em levantar pontos no espaço tridimensional. Ela se preocupa em determinar a coordenada X, coordenada Y e coordenada Z. Então, planimetria, plano XY, altimetria só no plano Z e planaltimetria XYZ. E cada uma dessas divisões usa equipamentos e métodos diferentes. Então, aqui na planimetria, teodolito e trena. Na altimetria, eu estou trabalhando com nível, por exemplo, e mira. Poderia estar trabalhando também com estação total. E na planaltimetria, eu trabalho com estação total e prisma. São equipamentos, são métodos e são objetivos diferentes. Porque aqui eu quero saber a coordenada plana, quero olhar tudo em planta, XY. Aqui eu quero saber só o relevo, eu quero saber a altura, a diferença de altura, desnível. E aqui eu quero saber tudo, eu quero fazer um modelo tridimensional. Deu para entender aí, gente? Então, cada uma dessas partes vai ser uma parte estudada por vocês no nosso curso de topografia. Tranquilo aí? Turma, alguém fala comigo para saber... Professor. Tranquilo, professor. Bem. Sim, professor. Novamente, tem um blá blá aqui. Um blá blá é leiam o que vocês sabem ler. Professor, eu sou muito ignorante. Não, gente. Sou ignorante, não. Essa aqui é aquela parte que eu falei para vocês que vocês têm que aprender a aprender. Então, leiam o que vocês sabem ler. Eu vou falar para vocês. O limite da topografia a topografia, o lugar, né? Esse topos aí, é um lugar onde a gente pode trabalhar com os conceitos da topografia. E eu vou dizer para vocês o seguinte, a topografia não é a ciência principal de medir o lugar. A ciência principal de medir o lugar, ela é chamada de geodésia.
que a gente não vai estudar nessa cadeira, mas a gente estuda um pouco dela numa cadeira que vem depois dessa, que chama Geotecnologias Aplicadas à Engenharia, que é uma disciplina optativa, que, como o próprio nome diz, vocês optam, escolhem por fazer ou não, e que quem quiser e depois fizer topografia pode fazer, porque topografia é pré-requisito para ela. Então, nas geotecnologias, a gente vai ver um pouco de geodésia, mas na topografia a gente não vai ver. Mas a topografia é um caso particular da geodésia, porque a geodésia é a ciência maior que estuda a forma e a dimensão da Terra como um todo, considerando que a Terra é uma superfície curva. Agora, quando a gente vai para a topografia, a gente vai estudar na topografia um lugar, uma parte, uma pequena porção dessa superfície terrestre, muito pequena se comparada com a superfície da Terra como um todo, e nela a gente vai fazer algumas considerações. A consideração principal é de que essa parcela da superfície terrestre que a gente vai estudar na topografia, ela é tão pequena que ela chega aí a cerca de 20 quilômetros, que a gente pode, por hipótese, desconsiderar a curvatura que a Terra tem. Como é, professor? O senhor está dizendo que a Terra é plana? Não. Eu não estou dizendo que a Terra é plana, eu não acho que a Terra é plana, e quem acha que a Terra é plana precisa procurar ajuda. Mas, como eu não sou psiquiatra, eu sou engenheiro, a gente sabe que a Terra é curva, mas a gente vai trabalhar com uma área tão pequena da Terra que a diferença entre o arco representado pela Terra, como ela realmente é, e pela corda representada pela hipótese que a gente está utilizando de ser plana, desculpem a voz, de ser plana, é tão diferente, é tão pequena, que a gente pode desconsiderar. Vou dizer para vocês, vou fazer um desenho aqui, vou pedir licença aqui para riscar a apresentação de vocês. O que eu fiz, gente? E agora? Pronto, não é isso que eu quero, não. O que eu quero é uma caneta. Olhem só. Imaginem que isso aqui é parte da superfície terrestre, sendo curva. Se eu for medir uma distância daqui para cá, obviamente, se eu estou vendo a Terra é tudo isso aqui. Professor, se eu tenho dislexia? Não. Eu não sei usar direito o mouse para desenhar. É diferente. Imaginem que isso aqui é a Terra. Tem que ter uma imaginação muito boa para imaginar que isso é a superfície da Terra como um todo. E que eu estou olhando daqui para cá, eu vou medir uma distância D. Obviamente, essa distância é diferente dessa distância, porque se eu medir a distância desse ponto aqui até esse ponto aqui, vindo pelo arco representado na superfície da Terra, eu vou ter uma distância aqui e eu vou ter uma distância D' aqui. E ambas são diferentes entre si. À medida que eu diminuo a distância entre os pontos, vai ter dois pontos aqui, onde a distância entre elas é tão pequena que a diferença entre o arco medido e a corda que eu vou medir também é tão pequena que os dois podem se confundir. E é neste pequeno espaço de, no máximo, 20 quilômetros que a gente vai fazer os nossos trabalhos topográficos. Porque é neste pequeno espaço de 20 quilômetros que a gente constrói, desenha e projeta os nossos projetos de engenharia. Então, um resort, um condomínio, uma praça, uma rua, uma via, uma cidade, a gente está aí no domínio da topografia. E isso é tão pequeno que a diferença entre o arco e a corda vai estar lá na quarta casa decimal depois do metro. Ou seja, eu estou no metro, no decímetro, no centímetro, no milímetro, eu estou no décimo de milímetro. E para a topografia e para a engenharia só está interessando até o milímetro, até a terceira casa decimal. Motivo pelo qual eu vou cobrar de vocês que tudo que vocês apresentarem em termos de distâncias, coordenadas e medidas lineares seja apresentado até a casa do milímetro. A quarta casa já não me interessa, mas me interessa até a terceira. E até a terceira casa decimal, que é a casa dos milímetros, em 20 quilômetros, a diferença entre o arco e a corda na superfície da Terra não existe, elas são iguais. Vocês entenderam aí, gente?
Sim, professor. Perfeito, professor. Sim, professor. A topografia aí vai ser até 20 quilômetros. Aí vocês perguntariam para mim, professor, e se eu quiser fazer uma rodovia de 100 quilômetros? A gente vai projetar 100 quilômetros projetados em trechos de no máximo 20. Eu vou fazer 5 projetos, eu vou fazer 5 projetos integrados a cada 20 quilômetros, que vai perfazer um projeto de 100 quilômetros. Deu para entender, gente? Mas a gente vai trabalhar, calcular, levantar e locar e executar em trechos menores de 20 quilômetros. Isso é a nossa topografia. Ou seja, eu sei que a Terra é curva, mas eu vou trabalhar numa área tão pequena que eu vou desconsiderar a curvatura da Terra. Então, a topografia é uma ciência aplicada que busca trabalhar, estudar, levantar, tendo como limite máximo uma distância de 20 quilômetros. Professor, Oi. o Iago, você pode me dizer um exemplo de projeto que use a geodésia? Vários. Se eu estiver fazendo projeto, por exemplo, um projeto de planejamento regional, onde eu tiver que trabalhar em mais de um município, eu já vou trabalhar com a geodésia. Se eu quiser fazer, por exemplo, a delimitação do limite do Brasil, de um estado, de uma região metropolitana, eu já vou ter que trabalhar na geodésia, porque eu já vou estar trabalhando com distâncias aí de dezenas ou centenas e às vezes milhares de quilômetros. Imagina como que eu faço a delimitação do território brasileiro. Imagina como é que eu faço a delimitação do território cearense. Como é que eu marco uma macro-região, como a região do Cariri, o Sertão Central, a região metropolitana de Fortaleza. Como é que eu defino uma grande reserva ambiental ou mineralógica? Então, esses limites. Como é que eu defino a escala, por exemplo, uma escala de trabalho para definir a queimada ou desmatamento da Amazônia? Esses são projetos em grandes escalas, onde eu trabalho com a geodésia e não com a topografia, porque eu estou trabalhando numa escala mais macro, uma escala muito maior, e eu preciso de áreas muito maiores. Ok, Iago? Professor, obrigado. Tamo junto. Professor, pela geodésia se tratar de regiões maiores, o erro dela é maior do que o da topografia? Ou isso não pode ser afirmado? Rapaz, eu não vou falar de erros. Eu vou, erros. Não vou falar de erros hoje. Daqui a umas 3 aulas a gente vai ter uma aula de erros. Aliás, só chamando a atenção, eu já deixei as vinhetas de cada um dos vídeos que eu vou postar lá no canal. Lá no meu canal de YouTube, eu criei uma playlist só para a turma de vocês, para a turma de topografia 2021, para a turma 01 e 02 2021. Não sei se vocês já foram lá no canal para ver. E eu já deixei lá, eu criei uma vinheta de chamada para cada uma das aulas que eu vou postar lá completa, que são as aulas que eu vou dar aqui para vocês. Mas uma das aulas é sobre erros, a teoria dos erros, erros na topografia. Erros se propagam com distâncias. Isso significa que para erros em distâncias, erros lineares, porque eu tenho erros lineares e erros angulares. E tenho erros em altura também. Mas quanto maior for o levantamento, o erro propagado deverá ser proporcionalmente maior. Vou citar um exemplo aqui, só para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Nos anos 40, o IBGE foi fundado. Nos anos 1940, do século XX, do século passado, o IBGE foi fundado. De lá para cá, ele começou a implantar no Brasil redes. Então, ele implementou vários pontos que compuseram a rede planimétrica, a rede geodésica, a rede altimétrica. E a rede altimétrica, por exemplo, tem como origem a cidade de Imbituba, um ponto lá no litoral sul do estado de Santa Catarina, na praia de Imbituba. Ok, a partir de lá, no sul do Brasil, no litoral sul de um dos estados do sul do Brasil, que é Santa Catarina, tem um ponto. E ele iniciou de lá uma rede de pontos dos quais se conhecia a altura, a altitude ortométrica em relação ao nível médio do mar, para poder fazer o relevo, definir o relevo do Brasil. Ok, saiu fazendo isso numa rede que tem milhares de pontos e durante décadas implementou esses pontos. Um desses pontos chegou no extremo oeste do território brasileiro, da Amazônia brasileira, numa região chamada
a Cabeça do Cachorro, que faz limite do território brasileiro com outros países da América do Sul. Ok. Imagina só quantos milhares de quilômetros não foram percorridos para sair do litoral sul de Santa Catarina e chegar no extremo oeste do estado do Amazonas, no norte do Brasil. Ninguém sabia-se que tinha se cometido um erro, mas não sabia-se o tamanho dele. E esse erro aí, erro em altitude. Ok. Nos anos 90 do século XX, em 1996, já estava sendo implementado o sistema de posicionamento global por satélite, GPS. E aí, coletou-se dados do sistema GPS e fez uma comparação com os dados que tinham sido implementados desde os anos 40 até os anos 90 no Brasil. Adivinhe qual foi o tamanho do erro em altimetria que se descobriu dos pontos lá na Cabeça do Cachorro? Cerca de 45 metros de erro. Então, como é que eu vou me basear em um ponto que tem uma incerteza altimétrica de cerca de 45 metros? Como é que eu vou calcular volumes baseado nisso? Então, erros acontecem, os erros são grandes, os erros são pequenos, os erros existem sempre, e eles são maiores quanto maior for a distância e o tamanho da área levantada. Mas ele também depende de métodos, ele depende de equipamento, ele depende de procedimentos, mas, via de regra, distâncias maiores, erros maiores. Quem foi que perguntou isso, Iago? Foi o Vini, professor. Vini. Ok? Vamos lá, então. Já quase me aproximando aqui do final da aula, porque daqui a pouco também já é meio-dia, vocês já estão há 2 horas comigo, já não deve estar suportando mais o curso de engenharia, nem a topografia, nem ouvir mais o meu chiado aqui. Queria falar para vocês, já que a gente já sabe o que é topografia, a gente já sabe da sua divisão, das suas subdivisões, já sabe o limite máximo que a gente vai trabalhar a partir dessa suposição de desconsideração entre a terra curva e a terra plana, que é de 20 km, vamos falar de ponto topográfico. Já que eu vou considerar a terra para esse levantamento, para essa distância pequena de 20 km, como um plano, eu tenho que definir aí o que a gente chama de plano topográfico. E aí existe uma diferença aqui entre o que a gente chama de plano topográfico local e plano topográfico, simplesmente. O plano topográfico local, como o próprio nome diz, é um plano que eu vou utilizar para definir as coordenadas do meu levantamento, mas este plano topográfico local está georreferenciado, ou seja, ele está ligado a um sistema de coordenadas que serve para a Terra como um todo. Ok? Mais ou menos isso. Já o meu plano topográfico, só o plano topográfico, é um plano topográfico arbitrário, que não está ligado a um sistema de coordenadas normalmente. Pode ser um plano topográfico que eu criei, um plano XY aqui, que eu dei as coordenadas, eu digo, olha, esse ponto aqui tem coordenada 10 mil metros, e a partir desse aqui eu vou, relativamente a esse, eu vou determinar as coordenadas dos outros pontos. Às vezes a gente vai usar um plano topográfico local, às vezes a gente vai usar um plano topográfico arbitrário. Mas a topografia pode usar os dois. A definição de plano topográfico local e plano topográfico, os dois estão nas normas que vocês já foram citadas para vocês e das quais vocês vão ter acesso. E aí tem a definição delas. O correto da gente pensar é, eu estou trabalhando numa área da Terra tão pequena que, em relação à superfície terrestre, ela pode ser considerada um ponto. Mas este ponto pode estar ligado a um sistema de coordenadas, por exemplo, como um sistema de coordenadas geodésicas, dos quais eu posso medir a latitude em relação ao equador da Terra, a longitude em relação ao meridiano de Greenwich e definir a posição desse ponto. E se é meu levantamento topográfico todos estiverem ligados a esse ponto, eu posso, então, definir a latitude e a longitude de todos esses pontos. Ok? Mas eu posso simplesmente estar trabalhando com um plano topográfico que não tem um plano topográfico, é um plano horizontal, no qual eu vou rebater todos os pontos coletados na superfície da Terra, que é irregular, para este ponto topográfico, para este plano topográfico que eu estou colocando lá. Então, a minha Terra é curva, mas eu vou jogar esses pontos
para uma superfície plana. E esse é o meu plano topográfico. E a origem desse plano topográfico, que é XY, pode ser no plano topográfico sem ser o local, pode ser qualquer uma. Eu digo, olha, a origem dele fica bem aqui, onde eu quiser, já que ele é arbitrário, e eu vou ter coordenadas XY relacionadas umas com as outras, todas relativamente, mas que não estão ligados a um sistema de referência como latitude e longitude, por exemplo. Ok? Então, plano topográfico o que é? É um plano horizontal, no qual eu vou rebater todos os pontos da minha terra curva e irregular, e vou representar tudo isso em planta. Vou representar tudo sobre uma superfície horizontal. Os nossos projetos de engenharia, todos são feitos em plantas. Plantas da superfície terrestre rebatida sobre um plano horizontal. E eu vejo isso numa projeção ortogonal. Vejo tudo isso olhando de cima como se eu não houvesse deformação alguma. Todo mundo entendeu isso, gente? Então, tudo que a gente levantar na topografia, a gente vai rebater sobre um plano horizontal e a gente vai apresentar a chamada planta topográfica, que é a projeção, o rebatimento dos pontos da superfície irregular da Terra sobre um plano horizontal. Basicamente, é isso. Eu termino a aula de hoje às 11h56, faltando 4 minutos para terminar as nossas 2 horas, dizendo que eu vou começar dando uma atividade para vocês que eu não vou cobrar, não vou atribuir ponto para ela. Toda vez que eu for atribuir pontuação para vocês, para alguma atividade, eu vou postar isso lá no Google Classroom. Vou postar lá a atividade, vou dizer quanto ela vale e quando vocês têm que entregar. E ela vai contar para a avaliação de vocês. Mas quando eu não for atribuir pontos, ela só for para vocês aprenderem a desenvolver aquele soft skill, aprenderem a aprender, eu vou só falar aqui e vocês vão correr atrás. Eu queria que vocês usassem a internet para pesquisar no site do DET. Aqui tem um link para o site do DET, no site do LAG, no meu site pessoal, todos 3 estão com um link aqui, no site do IBGE, na web, em livros, onde vocês quiserem, para verem já sobre o próximo conteúdo que a gente vai ter, que vai ser a forma e a dimensão da Terra. O próximo conteúdo vai ser forma e dimensão da Terra, sistemas de referência e sistemas de coordenada. Queria que vocês fuçassem essas coisas antes de virem para a aula da semana que vem, para já virem com algumas dúvidas, e aí tirarem essas dúvidas na aula que a gente vai dar na próxima semana. Tudo bem, gente? Tchau, gente. Vejo vocês na segunda-feira, no dia 17, já para falar sobre forma e dimensão da Terra e tudo mais. Beleza?